Ora então, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do Havíamos de Falar Disso. Esta que é uma iniciativa conjunta do Laboratório Associado CISEC, da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. Bem, são sempre convidados especiais. Os dois são os mais especiais de hoje e vamos falar do riso. E não poderíamos ter convidados mais apropriados, digo eu. E provavelmente não só vamos falar do riso, mas vamos nos rir também um bocado. Aliás, já temos estado a rir toda a tarde, porque viemos juntos de Lisboa e é provável que continuemos. Eu começo por agradecer à Dina Mendonça e ao Mário Zambojal por terem aceitado este nosso convite e por virem aqui até Aveiro falar connosco. E vou apresentar os convidados. A Dina Mendonça é licenciada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa. Tem um mestrado em Filosofia para Crianças da Montclair State University, New Jersey, onde trabalhou com Matthew Lipman, fundador do movimento Filosofia para Crianças. É doutorada pela Universidade da Carolina do Sul, Colômbia, e atualmente é investigadora do Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova e bolseira de pós-doutoramento da FCT, onde trabalha em Filosofia para Crianças e Filosofia das Emoções. É ainda a fundadora da Associação Brincar a Pensar e autora do livro Brincar a Pensar, Manual de Filosofia para Crianças, da Plátano, 2011, que podem encontrar lá fora no Foyer. O Mário Zambojal, que dispensaria apresentações, mas nasceu em Moura um dia destes, aqui há pouco tempo. Trabalhou no semanário Os Ridículos e foi jornalista da Bola e do Jornal. Ocupou os cargos de chefe de redação do Século e do Diário de Notícias, da diretora adjunta do Record, diretor do Mundo Desportivo, Tal e Qual e 7. Tornou-se conhecido a maioria dos portugueses como jornalista desportivo na RTP. É autor de textos para rádio, televisão e teatro e de vários livros, entre os quais A Crónica dos Bons Malandros, que teve grande sucesso e que deu origem a uma longa-metragem de Fernando Lopes. Também autor de Histórias do Fim da Rua e À Noite Logo se Vê. Os seus romances mais recentes são Serpentina, 2014, O Diário Oculto de Nora Ruth, 2013 e Cafuné, de 2012. A 30 de julho de 1984 foi feito oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Atualmente é presidente do Clube de Jornalistas. Disse alguma coisa errada, Mário? Desculpa? Disse alguma coisa errada? Não. Não, disseste muitas coisas certas. Algumas coisas vieram ao encontro do tema, deram-me alguma vontade de rir. E rir é o assunto que aqui nos traz. Eu estava a ouvir ali o currículo da professora, daquela simpática professora, e a comparar com o meu e deu-me vontade de rir da minha falta de currículo a comparar com o currículo dela. Eu tenho a minha, não sei se espero uma pergunta ou não, mas começaste bem, vai. O meu conceito de riso é muito simplório e muito raso. O riso é uma manifestação física de um estado de espírito, simplesmente, que se traduz fisicamente através do som e através da face naquilo que chamamos o riso. O que pode provocar o riso são situações muito diferentes umas das outras. E há muitas vezes em que o riso vai já predestinado. Eu lembro-me que quando o Vasco Santana, naqueles tempos, de há 400 anos, que era um grande cómico português, que tinha imensos admiradores, e o Vasco Santana entrava no Maria Vitória e aquelas pessoas iam preparadas. Aquilo já estava na cabeça que iam se rir naquela noite. E o Vasco Santana chegava ao pé do palco, ali à beira do palco, e dizia boa noite. E era uma gargalhada imensa. Porque as pessoas estavam predispostas para o riso. Como estavam predispostas para o riso, noutro tempo ainda mais antigo, do tempo do cinema mudo, quando havia aqueles filmes que já vimos com certeza, porque se repetem, as televisões vão repetir, daqueles filmes do cinema mudo, em que a certa altura havia uma senhora, normalmente uma matrona muito bem vestida, muito emproada,
no meio de uma festa e via-se o empregado sair lá de trás com um bolo de natas, um bolo de creme. E toda a gente já sabia, porque ele estava farto de ser repetido em todos os filmes, que aquele bolo de natas ia acabar na cara da senhora. E, no entanto, toda a gente sabia que a piada era essa. Ele escorregava e pumba, o bolo de natas na cara da senhora. E as gargalhadas começavam muito antes de se dar esse desfecho. E, portanto, há uma predisposição para o riso, como há uma predisposição contrária. Há uma predisposição para não se rir por nada. Mas essa predisposição para o riso tem que ver com as pessoas que já estão, que vão aos sítios ou vão aos lugares e que já sabem, vão lá para se rir. E como já é uma intenção, e vão lá para se rir. Eu tenho algumas historiazinhas em que, porventura, eu tenho especial gosto numa história que não é minha, é do nosso professor universitário dos Estados Unidos, o Onésimo de Almeida, que é um pescador de situações cómicas e de figuras. É um pescador, ele vai descobrir lá nos sítios mais incríveis alguma coisa de curioso, de excepcional. E numa crónica dele, e também já o ouvi contar, ele fala de um sábio, que era o sábio dos sábios, a quem os outros sábios iam mostrar os trabalhos. Digo ao professor, tinha lá, fiz aqui isto, mas veja lá, se há alguma coisa aqui que não esteja bem e tal. E esse sábio dos sábios tinha uma extraordinária secretária que tinha a casa cheia de prateleiras e as prateleiras cheias de pastas, de dossiês, de estudos, não sei o que ele ia lá para. E chegavam sempre a estudos para o sábio dos sábios ver aquilo e dar o olhinho. Até que um dia a rapariga já estava, ela de uma eficiência notável, mas já estava um bocadinho cansada. E disse, Sr. Professor, sabe quanta estima eu tenho por si, quanto me honra ser a sua secretária, quanto eu fico, quanto sabe bem a minha autoestima vir aqui todos os dias para o secretariado. Mas se não me deixa deitar fora metade destes papéis, eu vou-me embora. O homem disse, opa, isso é uma coisa, está a dizer uma enormidade, desculpe que lhe diga, você é uma secretária, isso é uma enormidade. Sabe lá, a ciência que está aqui, a cultura, o saber que está aqui acumulado nestas pastas, nestes papéis, a que você chama papéis. Não, desculpe, hoje é sexta-feira, deve estar cansado. E, portanto, vá lá passar o seu fim de semana, na segunda-feira a gente fala e tal. Ela veio na segunda-feira e disse, Sr. Professor, sabe quanta estima eu tenho por si, quanto não sei o quê, se não me deixar fora metade destes papéis, eu vou-me embora. Oh, minha menina, ainda estamos nessa, isso é uma coisa que lhe passou pela cabeça. Não faz sentido, estes papéis são coisa e tal, e lá fez a defesa da importância daqueles papéis. E no dia seguinte, doutor e tal, metade destes papéis, eu vou embora. Até que o homem, a quarta ou quinta vez, disse, bom, eu estou tramado. Ele tinha muita estima e muita necessidade daquela eficientíssima secretária, mas disse, bom, estou tramado. E, por fim, deu-se por vencido e disse, bom, está bem, se é essa a sua vontade, se é essa a coisa, deite lá fora metade dos papéis. Mas, pelo simples não, tire fotocópias. Isto, eu às vezes sirvo-me desta história porque eu sou um tipo do papel. Claro que tento acompanhar as evoluções das tecnologias, não sei o quê, mas as ameaças que pairam sobre a comunicação por papel dói-me, como é natural, num tipo que cresceu a ler os jornais de papel, os livros de papel, felizmente isso mantém-se, e escrever no papel e todas essas coisas. E, portanto, ver essa pessoa que tinha essa estima pelo papel, sabe-me bem. Eu não sei se... Mário, se calhar vou passar então aqui a bola agora um bocadinho para... É a altura de aprendermos qualquer coisa. Para a Dina e já voltamos. Dina, aqui o Mário começou por dar uma sua definição de humor ou de riso pessoal. Tu que trabalhas sobretudo com emoções,
Consegues dar também algum tipo de definição ou enquadrar o que é o riso ou, eventualmente, o sentido do humor, porque estão relacionadas uma com a outra, e como se relacionam com as restantes emoções? Ok, eu não vinha preparada para perguntas tão difíceis. Uma pergunta demasiado difícil. Então Ok. responda ao que quiseres, que é sempre o que eu digo aos Ok, convidados. obrigada. Então, obrigada por este convite e obrigada por esta Tenho que prazer em ouvi-lo. Estou aqui para aprender, menina. Ok. Vá. Eu vim ouvir isto o caminho todo e vim a pensar, meu Deus, está aqui, eu tenho que dizer isto porque é para me sentir mais à vontade. Eu estou mais à vontade porque vi a Maria José e o Alcino e que me deram uma coisinha para eu levar para a Cristina e para a família Mendonça e para a família Cartaz terem um lanche como deve de ser em Lisboa. Por isso, ok, já estou melhor. Então, e o Alcino sabe que as pessoas de filosofia fazem uma profissão de não saberem nada. Portanto, esta pergunta aterrorizou-me. Mas podes responder com perguntas, que eu sei que é algo Exato. que os filósofos também gostam de fazer. Exato. Não te atrapalhes. Fiz imenso trabalho de casa e uma das coisas que eu pensei que podia dizer é que o riso, pegando nesta coisa de que as pessoas já vão predispostas para rir e que parece haver no riso uma dimensão, nós precisamos dos outros para rir. Dizem as pessoas que sabem mesmo coisas, que rimos mais quando estamos com outras pessoas do que quando estamos sozinhos. Não tenho bem certeza, hoje reparei que também ria quando estava sozinha. Pensei, meu Deus, eu não sei se eles têm razão. Mas, mesmo quando uma coisa tão simples como fazer cócegas mostra que precisamos dos outros. Portanto, pelo menos sabemos o seguinte, se não tivermos outros, não podemos rir. Agora, como é que isso está ligado com outras emoções? Vínhamos no carro a falar. Desculpem, é que eu começo assim, depois, de repente a minha ignorância começa a... Parece haver, há várias teorias, os outros filósofos, que são filósofos a sério, porque dão várias relações, uma delas é com a noção de alegria, não é? Ficamos contentes quando rimos, mas aquela que achei mais, como é que se diz, provocadora, é a relação do riso com a surpresa. Quando somos surpreendidos, rimos. E achei interessante porque também é verdade que podemos ser surpreendidos e não rir. Então parece haver esta ambivalência. Parece que a surpresa é uma espécie de porta para o riso, para o possível E riso. porquê é que rimos quando somos surpreendidos? É uma espécie de uma forma de resolvermos aquela tensão? O que é que será? Essa é uma das teorias que as pessoas que sabem me dizem. Que chama-se a teoria do alívio. Por momentos pensei que já não me lembrava, depois o Mário vinha, eu via para aprender e afinal ela... Está muito. só Estás a sabe tirar falar notas, do que Mário? Não sabe. Estou a ouvir muito bem. Ok. Pois as pessoas que defendem uma teoria do alívio dizem que sim, que há uma libertação de tensão. Só que o problema da teoria do alívio é que ela só contempla certas situações em que há tensão. Mas nós rimos também em momentos em que não há tensão. E para voltar a pisar esta coisa de que precisamos do outro, rimos também com cumplicidade com o outro. Fazemos elos de ligação com o riso, não é? Se o Mário disser uma piada e nós não rirmos, fica mal. Não é ok. Nós não vamos fazer Há isso. um elo de Mário. ligação. Ou seja, tu dizes, há uma dimensão de troca humana subjacente ao humor, não é? Daí Sim. essa ideia de que não nos rimos sozinhos, ou se calhar rimos-nos de forma diferente. Agora, não tenho de fazer a experiência se quando estou a ver um filme cómico se me rio ou não, mas sozinho. Ou se só fazemos quando estamos com outras pessoas. Também, eu hoje, ainda pertenço ao estatuto humano, eu hoje rimo sozinha, o meu gato está... Eu tive alguma hesitação, que camisola preta trazer hoje, e então olhei várias coisas, experimentei várias coisas e deixei a gaveta das camisolas abertas, e o meu gato foi dormir em cima das minhas camisolas, e eu entrei e olhei e ri-me. Portanto, é possível, Isso rir. não foi sozinho, isso foi com o gato, portanto... O gato também conta, não é? Pois, será que conta? Não sei. Agora, há uma coisa que eu vinha a pensar e tinha anotado. Tu trabalhas muito com crianças, não é? Sim. Boa parte do teu trabalho é com crianças. Tu notas que o riso das crianças é diferente? Ou seja, elas riem-se
Riem-se mais e com mais vontade? É um riso diferente ou somos nós que vamos perdendo alguma capacidade de rir? São para aí 3 perguntas. Escolha que quiseres. Ok, só uma. Pois, eles riem muito e riem com prazer. O meu filho tem 13 anos e ele agora está naquela fase dos ataques de riso. É demais. Então começa a rir-se e entra em catadupa, não é? Com o seu próprio riso. E se tiver outra pessoa também com 13 anos, ainda funciona melhor. Pois, parece haver uma diferença. Uma coisa é certa, quando eu vou fazer sessões, eu rio-me assim, não sei se já rio ou não, mas eu rio-me como sou conhecida pelas gargalhadas. É um traço familiar, a minha irmã também tem. E também diria a Cristina também, daí a relação. Ok, então do esta, eles adoram. E a brincar às vezes digo, sim, eu estudei muitos anos para ter este riso, isto é um instrumento pedagógico. Mas o riso parece dizer-lhes que eles estão à vontade. E se calhar eles riem mais, ou nós temos a percepção que eles riem mais porque eles têm mais espaço de liberdade para o fazer. Eu quando faço sessões de filosofia, eu costumo dizer, isto é um espaço de liberdade. E eles, finalmente... Podemos fazer perguntas, dizer coisas que não temos a certeza para experimentar. Por isso, sim, acho que eles talvez riam mais e riem de outra maneira. Será que que nós vamos rindo menos porque perdemos essa liberdade, não é? Porque já não fica bem, porque se calhar estamos muito atentos a nós próprios para poder ter essa gargalhada solta que às vezes Sim. Os miúdos têm, não? Pois é. Pois, também não sei porquê. Mário, eu não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, mas Eu acho que o que a professora disse sobre o riso brusco, repentino, que nasce do nada, é verdade, surpreendemos-nos muitas vezes com uma coisa que não estamos nós predispostos para o riso, nós esperamos nós ter uma razão para rir naquela altura, mas surge uma coisa. Eu, aqui há 3 semanas ainda, fui para baixo, para a Beja, ia ser testemunha de um julgamento, ia com o Eugênio Alves, que é um grande jornalista, presidente da Assembleia Geral do Clube Jornalista, e com o Cesário Borga, ia com o Ribeiro Cardoso. E a certa altura, naquelas áreas de serviço, fomos para um café, e o Ribeiro Cardoso foi... quer dizer que há um humor particular e peculiar, nem ser melhor no Alentejo. Tem uma maneira de... E então o Ribeiro Cardoso comprou uma garrafa de água e perguntou, até quanto é? E a senhora disse, a calentejana, chapada, daquele... Cardoso... €1,60. E o Ribeiro Cardoso disse, isso que a água está cara. E ela, além de disse, não tem chovido. E eu achei que este trocadilho, este disparate, esta coisa, provocava o riso, porque eu comecei logo a rir. Porque é uma coisa que não tem... Pronto, é uma piada. É uma piada. Não tem sentido. Agora, eu tenho alguns episódios que me têm feito rir. E a mim e às pessoas, porque sou de uma geração, não sou de uma geração, mas já sou de uma data de gerações. Bom, então penso não ser muito atrevido, ou nada atrevido, contar uma historiazinha lá daquele tempo da tertúlia, da boémia de jornais e das coisas assim, que pode ter alguma malícia, juro pela minha saúde, não vou dizer nenhum palavrão, mas que aconteceu e que eu me lembro. Que foi o caso, nessa altura não havia mulheres nas redações. Não havia mulher, era impossível, havia só homens nas redações. E um dia, num desses jornais vespertinos, jornais da tarde, que havia vários e de repente acabaram todos, o chefe da redação informou a dita redação
epá, a partir da manhã temos cá uma pessoa para trabalhar connosco. Epá, até que enfim, pá, estávamos aqui a fartos de trabalhar, até que enfim, até que é o gajo. Nem é gajo nenhum, é uma senhora, é uma jovem. O quê, pá? Uma mulher aqui, não? É uma rapariga. Epá, até agora como é que a gente fala uns com os outros, pá? Bom, então, e havia lá, e foi um dos grandes amigos que tive na minha vida, morreu há uns meses, um rapaz que era a imagem acabada dos galãs do cinema italiano dos anos 50, 60. Era um gajo impecável, a polpa, tal, e coisa e tal. E era impecável. E tinha muita sorte com o mulherio. Ele tinha muita sorte com o mulherio. E então, quando começou, no dia seguinte, às 8 da manhã, aparece a senhora, de que eu fui amigo também. Ela está no estrangeiro há muitos anos. E era realmente uma moça muito bonita. E olharam para o gajo e ele estava assim. E então digo, este malandro vai-se atirar à rapariga, é limpinho. Bom, um quarto de hora depois ele estava na secretária a dizer a sua secretária, é aqui e tal, precisas de alguma coisa, olha isto e aquilo, e estava a dar-lhe instruções. E estava toda a redação a ver aquelas manobras do maroto. Até que ela chegava às 6 da tarde, que era a coisa, e dizia, bom, até amanhã a todos. E a malta, todos, até amanhã. E olhavam para ele. E ele começava a arrumar as coisas em cima da secretária. E então a malta o acompanhava, ele dava uma volta pela secretária e tal. E aí, um quarto de hora depois, quase rigorosamente, 14 minutos, 15 minutos depois, ele dizia, bom, entretanto foram-nos vendo, já encontrando em certos sítios que não tinham nada a ver com a redação, encontravam-nos ali, no cinema, e à porta disto. E digo, o tipo já anda com a miúda. Bom, então ela chegava e dizia, até amanhã a todos, tal. 15 minutos depois, ele olhava o relógio e dizia, bom, vou-me pôr na alheta. Resultado, a rapariga ficou conhecida toda a vida pela alheta. E eu... essas coisas faziam parte de um certo estilo de convívio, mais ou menos divertido ou malandrado, de uma certa coisa, e em que as pessoas estavam muito umas com as outras e portanto, contavam-se histórias e iam acontecendo, iam tirando partido destas pequenas coisas, que eram uma história séria e importante, mas que a malta lá ia catalogando a coisa, ficou alheta. Pronto. O Mário estava aqui a falar do sentido de humor dos alentejanos e é reconhecido. Se calhar também é uma estratégia de defesa, não é? Porque eles também são muitas vezes objeto das anedotas da malta mais do norte. E aqui a Dina também tem origens alentejanas, não é? Soube há bocado. É verdade. E isto levou-me a pensar, há humores com regiões demarcadas. E será que há um sentido de humor português por oposição ao de outros sítios? Tu estiveste nos Estados Unidos, trabalhaste fora de Portugal. Tu notavas isso, que havia um sentido de humor deles e nosso e tiveste que adaptar? Como é que isso funciona? Não tive. Tive muitas coisas para me adaptar, mas essa não foi uma delas. Por acaso, o sítio onde eu trabalho, que é o Instituto de Filosofia da Nova, é um sítio muito internacional, então tem pessoas de vários países. E a certa altura foram contratados investigadores, era um francês, um alemão, parece uma daquelas piadas, eu sei, mas não é, era mesmo a sério. E estávamos a jantar à mesa, aqueles convívios iniciais, e apareceu essa conversa do sentido do humor dos vários países. Já não me lembro quem é que começou, mas a conversa era assim. E então falava-se que o humor britânico baseia-se nesta condição de não mostrar que é uma piada.
Portanto, O deadpan, não é? tem que se Muito garantir sério. que a inteligência do outro consegue atingir, senão não há humor. E estávamos assim a falar, e era uma conversa assim mesmo de café. E eu disse, não, eu rio-me logo, que é para dar a ideia às pessoas, sim, estou-me a rir, que é para ajudar. E estava falando alemão e nós perguntámos, Eric, e tu, o que é que achas? Os alemães, como é que é? E ele, toda a gente sabe, os alemães não têm sentido de humor nenhum. É verdade, eles próprios É gozam verdade. com eles a dizer isso. Exato. Mas, por acaso, pensando nesta história, ocorre-me que ele é uma pessoa com imenso sentido de humor e que os alentejanos têm o sentido de humor que têm porque eles sabem rir de si próprios. E se há coisa mesmo importante a fazer, se há coisa, aliás, que a filosofia tem para dizer sobre o riso é essa, é que rir de nós próprios é mesmo importante. Há uma coisa engraçada que é ligada a isso, que há alguns povos que sempre usaram muito humor como defesa. Estou pensando nos irlandeses. Normalmente os povos mais pequenos, mais oprimidos, desenvolvem sempre um sentido de humor. Os judeus, que são um dos povos mais oprimidos sempre, têm um sentido de humor fantástico, não é? Basta pensar no Woody Allen, nos irmãos Marx, etc. Vem muito essa tradição, não é? Também há aí uma função de defesa, não é? Ou de relativizar, se calhar, a realidade, não sei. Pois, de facto, uma das primeiras teorias sobre o riso passa por aí, por ser um elemento de defesa, rir do outro, não é? Mas, pronto, ok, chama-se a teoria da superioridade. Eu estive a fazer o meu trabalho de casa. Não fui eu que inventei. Mas não havia teoria da superioridade. Então, mas, de facto, esta noção de rirmos de nós próprios mostra que uma das coisas que se faz é criar uma distância. E é útil criar essa distância. Com distância vemos coisas que não vemos quando estamos perto. Eu sei, isto é um lugar comum, a filosofia faz pouco mais que isto. Mas é que nós rimos e de repente parece que conseguimos observar. E se calhar é por causa disso que os alentejanos são tão bons nisto. Riem de si próprios, observam. É assim que os outros nos veem. Eu não sei. Mário, tu, através dos teus livros e comentários, ou simplesmente destas histórias que tu contas a quem te conhece em privado ou em público nestes encontros, tens uma relação quase simbiótica com o humor, com esse sentido de humor. Tu, quando é que começaste a perceber que se calhar tinhas piada? E quando é que decidiste que ias fazer disso a tua vida? Quando é que tu percebeste, eu se calhar podia ganhar a vida com isto? Eu devo começar convenci-me que tinha piada quando as miúdas começaram a dizer você é um gajo com piada. Bom, não é bem isso. A professora dizia há bocadinho dos alentejanos e da capacidade de um tipo de se rir de si próprio. Eu tenho levado a vida a rir de mim próprio porque faço disparates constantemente. Perco as coisas. Eu, no dia do casamento, saí com um sapato preto ou de castanho. Não tenho feito as coisas mais... E, portanto, eu sou um objeto do meu próprio riso. E eu creio que já tenho contado isto, quando apareceram os telemóveis, e atenção, os telemóveis têm apenas 20 anos de uso aqui, prático. A gente é que parece que era impossível viver sem telemóvel, que até o Dom Afonso Henriques já tinha um telemóvel à cabeceira. Os telemóveis têm só 20 anos e eu já tinha 50 e tal, quando apareceram os telemóveis. Naturalmente que a primeira coisa que disse, jamais, meio de parecer com uma cabine telefónica, no meu bolso não entram. E tive aquela atitude do defensor de uma cultura que não era minha. Bom, então, é claro, 3 semanas depois já andava, porque a vida obriga e a mecânica das coisas e da necessidade dos contactos, já andava com um telemóvel. E agora ando sempre com 2. Simplesmente com um nunca fiz uma chamada para ninguém. Esse, que é um telefone que eu tenho, branquinho, nunca liguei para ninguém. É para encontrar o outro telemóvel quando o perco. E como estou sempre a perdê-lo, vou ao branquinho, que está sempre ali, e pronto, parado, não o perco, não ando a mexer nele, ligo para o meu, digo, olha, deixei na cozinha. Olha, tem-me feito. E, portanto, eu sou não um entusiasta do telemóvel,
mas um entusiasta do segundo telemóvel, que é o que me tem ajudado. E essa natureza das coisas, do humor, que pode surgir por mais diferentes... Mas o humor, sim, diz. muitas vezes, quem provoca o riso não é o humor. Nem é aquele que quer provocar o riso, é justamente aquele que gostaria de não provocar o riso. É aquele de que nos rimos. Aqueles que fizeram uma coisa qualquer ridícula, que querem qualquer coisa, e a gente ri-se, a gente não, cruelmente rime-nos de uma pessoa que faz uma coisa ridícula. Ele não quer provocar-nos o riso, mas em volta as pessoas riem-se daquilo que ele fez. E eu vou contar uma pequenina história, curtinha. Num jornal, onde andei por muitos, e saí sempre a rir-me, nunca fui zangado com ninguém, nunca zangado comigo. Tal. Havia um redator, um velho redator, um repórter, que tinha um problema, não sabia escrever. Era um bom repórter no sentido de que, se lugar onde ele fosse, trazia os elementos com um rigor, o que nem sempre acontece agora, um rigor extraordinário. Ele nunca trocou um João por um José, um Manel por o nome de uma terra, a distância disto, os elementos que ele trazia da notícia eram absolutamente rigorosos. Pá. Isso era da maior confiança. Mas ele realmente não sabia alinhar meia dúzia de palavras, não sabia escrever. E então ele chegava e, com os apontamentos, tragava. E quem tivesse a dirigir o jornal, recebia, e muitas vezes fui eu, e automaticamente passava a um redator que não tinha problema nenhum em passar a discurso de português os elementos que vinham nos apontamentos do Manel. Manel, vou contar outra vez. E então, chega um determinado dia, pá, que o Manel vem entusiasmadíssimo com o assunto de que tinha ido fazer a reportagem. E chega e diz, epá, hoje escrevo eu, não passo isto, hoje escrevo eu. Um espanto, e diz, pronto, Manel, está bem, pá, escreves, está à vontade, pá, Manel, vai escrever. Manel despiu o casaco, arregaçou as mangas da camisa, foi para uma secretariazinha que havia pequenina na sala dos azulejos, arregaçou a camisa e tal, e começou a notícia com uma frase que está na história do jornalismo português. Era meia-noite e, no entanto, chovia. Este é o caso de um tipo que fez rir sem vontade de fazer os outros rirem, não é? Ele não quis fazer aquilo para nós nos rirmos. Toda a gente se riu, Manel não era, no entanto, se calhar era entretanto. Bom, então, estas coisas passam-se muitas vezes porque nós rimos-nos daqueles que nos querem provocar o riso pela sua graça, pela sua branca, mas também nos rimos de muitos outros que não tinham vontade nenhuma de nos ríssemos deles, que nos ríssemos de alguma atitude, que nos ríssemos de algum dos ridículos da vida e de algumas coisas que existem. Muito bem. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, Dina. Estava a pensar sobre esta coisa da diferença entre querer, portanto, fazer rir sem querer e fazer rir por querer. Desculpem, é que pensar demora tempo e eu não é? E me parece haver uma diferença, de facto. Quando nós... Há aquela coisa, quando eu era pequena dizia, se calhar assim ainda se diz, eu é que agora trabalho muito sozinha, mas aquela coisa de rir com os outros ou rir dos outros, não é? Aquela coisa que se dizia, não estamos a rir de ti, estamos a rir contigo. Há uma coisa, agora tem-se falado muito, tem estado muito na ordem do dia, a questão do bullying, não é? Eu sei, pronto, trabalhando muito com crianças, não sei até que ponto assisto, ou isso é uma problemática até que tratas. Mas há por vezes uma crueldade e muitas vezes está presente nestes atos de bullying, há um riso, não é? Há um riso cruel, se calhar de distanciamento, como há pouco falavas, ou seja, o outro é visto simplesmente como algo do qual se ri. Não sei se isto é algo que tu trates com, ou são muito pequeninos para isso.
Não, eu não trabalho, eu só trabalho praticamente os temas que eles querem trabalhar. E depois tenho, a dificuldade é como transformar as preocupações deles usando a história da filosofia para os ajudar a pensar. Nível 0. Na filosofia para criança. Ok, vou todos para casa. Bem, então, o que acontece, não trabalho esse tema, mas há uma diferença entre rir com o outro ou rir do outro. Não é? E essa diferença determina quem nós somos. Eu andei, como eu fiz um trabalho de casa gigantesco, e então li que como é que era? Os homens procuram vender, mostrar o seu humor. E as mulheres selecionam o humor que querem. Por isso, nos anúncios, por exemplo, como é que se chama aquelas coisas de quando as pessoas estão à procura de companheiros, as mulheres dizem muitas vezes, com sentido de humor. E os homens, ao anunciarem-se, dizem, tenho muito sentido de humor. Ou seja, quase uma estratégia evolutiva, não é? Exato. Darwiniana de... Exato, mas se Mas calhar... também há aquela coisa que os humoristas dizem muito, que as mulheres dizem sempre que querem o homem com sentido de humor e depois casam com o bancário, não é? É sempre... Também é o reverso da... Pois, este é outro diálogo, mas se fosse este diálogo que estávamos a ter, poderíamos dizer que uma coisa é certa, embora haja aquelas dating online e essas coisas, ainda não há catálogo. Não é que uma pessoa escolha bem, quero o banqueiro, quero o humor. Não funciona bem igualmente assim. há de haver um ou outro bancário com humor, ou pelo menos eles riem-se muito. Queria só relembrar que se tiverem questões que queiram dirigir aos nossos convidados, podem chamar aqui os funcionários da fábrica que estão identificados com os coletes, peçam-lhes um cartãozinho e escrevam a pergunta que me chegará aqui e eu dirijo aos nossos convidados. Mas não acabei. Diz, desculpa. Desculpa, é que eu sou muito lenta. Então, o que acontece é que esta coisa de rirmos com os outros ou rirmos dos outros é uma espécie de bilhete de identidade de quem somos. Então, sabermos do que é que rimos é uma boa pista para sabermos quem somos. E saber quem somos, não é? Dá imenso jeito. Estou a falar a verdade. Estou? É verdade. Ias dizer alguma coisa, Maria? Não. Eu estou a beber as suas palavras. Já tinha bebido um gin tónico, mas agora... Olha, e nem de propósito, estás a falar de gin tónico, eu queria-te aqui perguntar se tu achas que a literatura portuguesa tem uma relação difícil com o humor. Eu estava aqui a pensar que depois, enfim, do Essa, lembro-me do Mário Henrique Larida e os contos de gin tónico, lembro do Dinis Machado, do Nuno Bragança, algumas coisas do Mário de Carvalho, mas não se pode dizer que haja uma grande tradição recente de literatura humorística. Qual é a tua opinião, Mário? Opa, a minha opinião é capaz de ser um bocadinho deselegante, porque eu acho que o escritor português, a certa altura, não concede que o seu estatuto intelectual acabe na gracinha. E, portanto, normalmente a ficção portuguesa está muito mais impregnado do dramático, do introspectivo, das coisas, não sei o quê, do que numa coisa natural da observação da vida, que é o humor e a graça que a vida tem. E então acho que o Essa de Queiroz tem é um grande humorista. É um grande humorista, porque aquilo é um trabalho, não é humorista no sentido daquele que faz guiões para a gargalhada, é o humorista no sentido da observação das coisas e não sei o quê. E isso acho que é o verdadeiro humor. Acredito que o humor, em termos literários, em termos do prazer de ler, também como literatura, também como ficção, é bom para os leitores. É bom transmite-lhe uma atmosfera do prazer da leitura. Eu vou dizer o que eu digo são as coisas que eu penso, e as coisas que eu penso normalmente têm forte hipótese de ser disparates. Mas eu ouço muitas vezes dizer que escrever é 80% de sacrifício e só 20% de inspiração, ou ainda menos de inspiração. Mas é pelo menos 80% de sacrifício. Epá, eu não tenho vocação nenhuma para me sacrificar. Ainda não tinha escrito raspas. E quando eu escrevo, tenho que ter algum prazer eu próprio de estar a escrever,
que só isso me pode dar a convicção de que o destinatário daquilo que escrevo, que é o leitor, também terá prazer em ler aquilo que eu escrevi com prazer. E não consigo, isto é uma deformação, aquilo que a gente chama uma maneira de ser. Sim. Acreditar que se eu estiver a escrever atormentado, transmito uma atmosfera de prazer ao futuro o utilitário daquilo que escrevi, que é o leitor. E, portanto, eu normalmente escrevo com alguma alegria, alguma vontade de ler. Vou escrever uma coisa com piada. Não consigo nunca rir, estamos a falar do riso, de uma coisa que eu escrevi que mais tarde sei que tem provocado o riso. Mas eu, à partida, não me rio. Não me rio porque faz parte de uma transmissão, de um pensamento. E que também não sei, a minha intenção não é tanto provocar o riso, como transmitir o meu estado de espírito e uma forma de comunicação. A minha forma de comunicação, conhece-me. Eu sou, enquanto autor, exatamente o que sou enquanto pessoa. Eu não posso ser uma coisa na minha vida pessoal, não estar aqui convosco, não sei o quê, e depois vou-me sentar a escrever e sou outro gajo. Não, sou o mesmo tipo. Não há nada a mudar aqui, já não tenho idade para mudanças e não posso transferir a minha própria personalidade, que envolve o prazer e o riso, para uma personalidade diferente, porque estou a escrever. E, portanto, eu sou o mesmo tipo, absolutamente inconveniente para ser conhecido, mas pronto, sou esse tipo. E penso que isso dá-se um nome que é a autenticidade. Eu posso, se quiser, um nome fino é a autenticidade. Eu sou exatamente, enquanto os meus amigos que me conhecem, seja num bar, seja à porta da igreja. À porta da igreja, deixa-me dizer uma coisa. Quando eu era adolescente, vivia no Algarve, não sei o quê, havia uma enorme dificuldade de um rapaz a beirar de uma rapariga. Apareciam 4 tios, 5 primos, 24 coisas. Tudo coisa que... Epá, e era muito difícil, muito difícil. E então, havia uma altura que a gente ia para a porta da igreja para as ver passar, de largo. Mas víamos passar e elas vinham todas e olhavam e tal. Bom, então, mas havia um dia sagrado, um dia fantástico, que era o dia do baile. E então aqueles tipos, coitadinhos como eu, que mal se podiam cercar de uma rapariga sem haver logo uma perseguição e 4 defesas e mais um meio campo e não sei o quê. Bom, então, esses vinham o dia do baile e a gente, havia lá um conjunto manhoso, começava a tocar, teca, 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 e a gente chegava, Nossa Senhora, coisa extraordinária. Eu comecei a gostar de música nessa altura. E então... E depois havia outra coisa. Como não havia tecnologias, nem discotecas, não sei o quê, era um grupo, normalmente 4, 5, porque um tocavam guitarra, outros tocavam... Cada um tocava o seu instrumento, que era o grupo, que estava ali acessível. E um gajo andava a dançar, e conforme a evolução, que fosse tanto com o seu par, podia passar. Eu filo, confesso, junto do coisa, toco agora uma lenta. E eles tocavam uma lenta. Esta comunicação humana, esta compreensão entre as pessoas, porque a gente não ia... Solidariedade, diria mesmo. Toca uma lenta. E então, isso dava uma certa... aquilo que eu faço sempre, o que me diverte também, constantemente, é o facto de eu, em vez de olhar o grande percurso que já tenho como uma amargura, retirar daqui algum proveito de me divertir com as mudanças de épocas, que já são muitas que vou passando. E há essas coisas todas. Hoje não há bailes desses, hoje não há isso, hoje não há essas coisas. Já os anúncios online que falava aqui. Pois, mas há outras coisas melhores, não interessa. Simplesmente a vida vai mudando e vai-nos oferecendo. E oferece-nos ainda, constantemente, motivos para rir e para encarar a vida com um sorriso largo e comparar com coisas boas e aprender convosco. Mário,
E, de facto, é verdade, e tu disseste, e dizes melhor que ninguém, que tu és tu nos livros e fora dos livros, e não há uma ruptura entre um e outro. Mas ainda assim, e sendo que tu, tanto nos livros como no trabalho que fizeste para a televisão, tens essa preocupação com o humor e gostas de trabalhar com o humor. Mas há uma oficina particular e trabalhosa do humor que não é mais fácil do que a oficina de um livro dito sério ou de outra coisa qualquer, pois não? A técnica do humor, quero eu dizer. Pois, essa coisa, falávamos há bocadinho até das técnicas que se aprendem para jogar a bola e da técnica que um tipo que nunca foi aprender técnicas joga melhor que o tipo que foi aprender técnicas. Portanto, há uma predisposição, há uma naturalidade e há uma forma de inteligência, na nossa inteligência, que é mais inclinada para isto ou mais inclinada para aquilo. Eu conheci contadores de histórias analfabetos, que havia alguns ali na Serra Algarvia, sobretudo, e não sei o quê, que não foram grandes escritores porque nunca os ensinaram a escrever. Mas seriam certamente grandes escritores se soubessem escrever. Porque punham-se a contar uma história e aquilo tudo estava muito bem contado. Aquilo estava tudo tão... Era uma forma de comunicação tão literária até, que um tipo diz, é uma pena. O famoso Aleixo, que eu conheci, o secretário dele, que era o Dr. Magalhães, reitor do Liceu de Faro, Passava as coisas. Dr. Liceu de Faro, era um cauteleiro praticamente analfabeto. E o analfabeto no sentido da escrita, mas uma inteligência fantástica. E o Magalhães andava também a tirar notas daquilo que ele fazia. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, parecendo que o não são aquilo que eu pareço. Bah, isto é quase uma coisa de estilo pessoa. Estás a ver? Bom, então, e muitas. Esse homem tinha, não uma preparação para isto ou para aquilo, nem sequer leituras, porque eram, mas tinha uma genialidade, tinha alguma coisa de diferente das outras pessoas. A professora há bocadinho falava no riso das crianças, certamente, e no riso dos adultos. Certamente, os adultos, nós adultos somos ex-crianças. Somos ex-crianças, já fomos crianças. E já quando éramos crianças, não ríamos todos da mesma maneira de todas as coisas. As crianças não se riam todas das mesmas coisas, pelo menos com a mesma intensidade, não é? Embora o grupo faça, quando há uma risota em grupo, uns puxam para o outro porque é contagioso, não é? Porque é contagioso. É contagioso. É. E os adultos também continuam a ser diferentes na maneira em que concedem o riso e a forma como concedem, uns à gargalhada, outros um sorriso, outros não sei o quê. Há diversas formas. Eu não... Acho que há uma coisa instintiva. Acho que há uma coisa instintiva em algumas pessoas. Por exemplo, há excelentes contadores de anedotas. E há tipos que vão contar a mesma anedota e não têm graça nenhuma. Não tem graça, a mesma anedota, não é? E há outros tipos que sabem mexer naquilo e tal, e fazer as pausas, como se estivessem a constituir um texto. Não é? E a gente vai e tal, e aquilo é bem contado. E há outros que querem a seguir contar a anedota e não tem graça nenhuma. E, portanto, essa coisa de nós, essa manifestação que é o riso, que eu tenho a convicção de que devíamos preservar como sinal de uma alegria interior, um bem-estar, um divertimento, embora o riso possa ser maldoso, e há uma data de palavras, de adjetivos para o riso maldoso, um riso escarninho, um riso sarcástico, sardónico, escrevia-se nas velhas coisas, que eram os risos já à custa de alguém. Mas também o riso de pura alegria, de puro bem-estar, de pura graça e de sentido de humor. Há uma Dina, teoria, sim. que é a teoria da... Espera, acho que já consegui falar quase todas. Que é a teoria da incongruência.
que é isso que nos faz rir. Nós estamos à espera de uma coisa, a história está numa direção e de repente vai noutra. E é isso que nos faz rir. Está relacionado com a surpresa, de algum modo. Não é? Exato, exato. E então, como quando estava a ouvir o Mário, que eu faço parte de um movimento de campos de feiras muito pequeno, que é o Mocanf, e então eles, às vezes faço campos de feiras com meninos, os mais pequeninos, têm este... curtem, mas posso dizer aqui, curtem experimentar piadas comigo, porque eu não rio muito das piadas. Uma das razões é que, como acontece, ou vou rápido demais e já estou a descobrir a parte final, que é aquilo que faz rir, e não fui rápido demais, ou então sou lenta demais e eles depois têm que me explicar, e depois já não tem graça. Então, parece haver qualquer coisa no contar que tem a ver com uma espécie de timing, de ritmo. Portanto, se calhar... De esconder o final, de algum modo, não é? Mas também saber fazê-lo, não é? E desse ponto de vista é engraçado, porque parece, agora lembrei-me, só por relação, parece com a música, porque a música também tem um ritmo próprio. Também há quem saiba tocar viola, mas não dê muito prazer ouvir. Portanto, parece uma coisa semelhante, se calhar há qualquer coisa do ritmo. E então, ocorre-me dizer uma coisa. Bem, primeiro tenho que dizer uma coisa, a parte do humor, que eu considero que é a parte mais inteligente da minha pessoa, vem do meu pai. Que é alentejano, que é o alentejano. Tadã! Okay. E então, ocorre dizer-me que, se calhar, a nossa, vamos dizer, pouca história do humor também tem a ver com esta passagem do humor dos filhos para os pais. Não é? E uma das coisas que li foi que a tragédia era dos reis e das rainhas, mas a comédia é uma arte da democracia. Somos todos iguais na comédia. Então ocorre dizer que se calhar nós temos temos que trabalhar a nossa tradição de democracia para termos mais literatura do humor. Não sei, acho que estamos no bom caminho, mas seja como for, que há uma passagem dos pais para os filhos, não é? Que é uma coisa de trazer por casa, mas que não gostamos de a expor fora de portas, Sim. não é? Sim, é possível. Eu acho que ainda há um bocadinho de... Ao contrário, lá está, dos ingleses, ou por exemplo dos judeus, que têm muito orgulho em usar o seu humor, não é? Até em contextos de trabalho, até políticos. Nós vemos que os políticos ingleses têm mais graça do que os nossos. É verdade, não é? Basta nós assistirmos a uma sessão do Parlamento inglesa e o nível de humor é um bocadinho mais interessante, se calhar, do que a maioria das nossas sessões, onde o humor está um bocadinho ao nível de fazer corninhos um ao outro. Quer dizer, é um humor, é verdade, é um humor de pátio de escola, mas do mais baixo. Ia-te só perguntar uma coisa. Estávamos há bocado a falar do que é, enfim, escrever humor, ou escrever esses livros mais angustiados. Ou seja, do ponto de vista das emoções, que é algo com o qual tu trabalhas, há uma distância tão grande entre as emoções que nos levam ao riso e as que nos levam ao choro? São antagónicas ou são mais próximas do que às vezes pensamos? Isto não é um trick question, não? Eu não sei a resposta, não pode ser... Até existe um problema, não sei como lhe chamar, uma condição mental que certas pessoas têm quando têm... isto não é nada a minha área de especialização. Ok. Pessoas que sofrem de certos problemas neuronais têm, em que as duas áreas aparecem... há uma espécie de confusão. E as pessoas... eu só conheci uma pessoa assim na minha vida. Uma pessoa que ria muito e depois, a certa altura, o riso transformava-se em choro e depois, de repente, estava a chorar. E, aparentemente, isto é mesmo um problema que algumas pessoas têm, que é real e que causa muitos incómodos sociais. Porque, precisamente, há uma falta de controle. Então, do ponto de vista emocional, existe uma coisa, tanto com o choro como com o riso, que tem a ver com a falta de controle. Há uma coisa de que é imediata, que, aliás, é a marca do genuíno, que é super importante. E, se calhar, é por isso que as mulheres procuram o genuíno e depois os homens tentam mostrar o que é que têm de genuíno para dar, para oferecer. Se não... agora perdi-me nas minhas próprias ideias, desculpem. Se não for imediato, se for falso, os outros topam.
por isso parece haver uma espécie de dupla aprendizagem que deve estar imbuído no resto das emoções, não é? Mas que é, por um lado, tem que ser individual, ou seja, a vir de forma quase surpreendente para a própria pessoa, mas, por outro lado, tem que estar socialmente adequado. Contextualizado. Sim, por exemplo, há bocado, no carro estávamos a falar de rir à gargalhada, porque o meu filho Matias agora tem esta coisa de rir à gargalhada e é super divertido. Dá imenso prazer ver. E ocorre-me que, por exemplo, com a minha mãe e com a minha irmã ainda mantenho são as únicas pessoas praticamente com que eu consigo fazer isso. E de rir à gargalhada, em que a certa altura o contágio do riso é de tal maneira que como é que eu dizer? Que já não interessa o motivo, é só o ato. Exato, há mesmo, portanto, parece haver esta oscilação, não é? Entre o ser individual e genuíno, mas estar em parceria com os outros, não é? E que, enquanto indivíduos, temos de estar sempre nestes dois polos, não é? Entre estar a rir, descobrir quem somos a rir e descobrir com quem partilhamos coisas quando rimos com os outros. Outra das coisas de que estávamos a falar no carro, Mário, é um pouco desta relação que há entre o riso e as coisas sérias, não é? E de como, por vezes, em contextos sérios, como um velório, estávamos a falar, é quando nos dá mais vontade de rir, talvez, Pois, porque não... Oh, Nuno, eu tenho estado aqui dilacerado por um dilema, que é uma coisa sempre dilacerante. Porque o encaminhamento desta conversa, inclusive a comunicação escrita, a comunicação, leva-me a achar oportuno contar uma pequenina história recente da última década. Mas receio que ela possa ser considerada excessivamente atrevida. Por outro lado, olho para esta plateia e diz, tem gente aberta e tal. Devo dizer já que não contém palavrões, não ia dizer palavrões. Uma outra expressão é talvez um bocadinho atrevida, mas por amor de Deus. E então, eu, dilacerado embora por este dilema, eu acho que vou contar a história. E então, a história é quando apareceu aí uma coisa de que se fala muito, chamado Viagra. E o Viagra apareceu e existia, segundo a informação que eu tenho, uma outra empresa que estava preparada para pôr no mercado um produto para os mesmos fins, para os mesmos objetivos. E então ficaram muito frustrados porque o Viagra apareceu primeiro. E começaram a aparecer estudos mais ou menos sérios, a deitar o Viagra pela luz da amargura, a dizer que aquilo arrebentava com os corações, que era cardiologicamente terrível. E era uma coisa tremenda. E as vendas do Viagra desceram. E os homens do Viagra resolveram fazer outra campanha. E as vendas subiram. E vieram mais estudos a dizer aquilo, as coisas do coração, a cardiologia, não a coisa, e os malefícios. E as vendas desceram. E o Viagra então atacou em força e começou a fazer anúncios de televisão. Anúncios da rádio, não sei o quê. E as vendas subiram. Em desespero, os outros futuros fabricantes de um produto similar compreenderam que às vezes um grande estudo não é tão eficiente como uma pequena frase. E lançaram no mercado uma pequena e destrutiva frase que dizia assim: Viagra são mais os que se vão com os que se vêm. Isto é terrivelmente destrutivo, não é? Mas é engraçado juntar. Podem bater palmas, merece. Há uma coisa de que se fala muito quando se fala de humor, que é quais são os limites, do que é que se deve falar ou não falar. Mas também é verdade, qualquer coisa a tocar. Também é verdade que há uma vontade muito grande de fazer humor com aquelas coisas que são mais importantes e que são mais com Deus, com o sexo, com a morte. E há eu acho que para os humoristas há uma propensão muito grande para ir buscar isso. E se calhar, depois eu vou perguntar aos dois o que é que acham. Se calhar,
não sei, permite-nos pôr as coisas em perspectiva, permite-nos tentar resolver pelo humor coisas que nós não sabemos resolver de outra maneira. O que é que tu achas, Mário? Olha, eu acho que é uma tentação de fazer humor com aquelas matérias, aqueles assuntos que são do conhecimento comum. Aqui numa universidade é natural que façam um humor relativamente a assuntos e a temas mais conhecidos aqui dentro da universidade, aqui que fazem parte da vida da universidade. Depois há um humor que é o humor do tornar público. E o tornar público tem que ver com aquilo que é que é da experiência pública dos homens, que tem que ver com o riso, tem que ver com a morte, tem que ver com o sexo, tem que ver com essas coisas, tem que ver com as malandrices, tem que ver com... E, portanto, há uma população muitíssimo mais vasta, suscetível de conhecer qualquer piada que se dirija a esses campos. Portanto, as piadas com coisas de sexo são banalidade desde há milhares de anos, não é? E piadas sobre a morte são sempre mais ou menos amargas, mas faz-se humor com essa coisa inclusivamente com os nomes que se dá, bater a bota e não sei o quê, e verdade, esticar o pernil e tal, faz esse género de brincadeiras. Mas o que tem é que ver, todos esses temas são familiares ou do conhecimento da vida geral das pessoas, não é? Do sexo, da morte, de tudo isso faz parte. Ao passo que há assuntos também merecedores, talvez no humor, também merecedor, e que são promovem e provocam e acontece, mas muitas vezes ficam mais fechados em grupos de pessoas mais conhecedoras daqueles assuntos que são alvo desse humor. É o que me parece. Agora, há o humor correto. Nós chegamos ao café e há um tipo, às vezes, conta logo uma coisa, sabe o que é que aconteceu. E há as piadas do imediato. Por exemplo, ontem tenho a certeza que esta coisa de prenderem os tipos da FIFA e não sei o quê e tal. Bom, já 10 anedotas, 24 coisas, já começaram os humoristas anónimos a fazer aí coisas, às vezes, deliciosamente engraçadas. Não é? Deliciosamente engraçadas. E, portanto, esse movimento dos humoristas anónimos, que são os gajos que dizem piada, muitas agora aparecem nas redes sociais, embora devem compreender que eu não tenho zero nada contra as redes sociais. Mas não há nenhuma rede social que se iguale a esta. Nenhuma. Esta, vives, convives, olhos nos olhos, aqui não tem máquinas, não tem botões, eu também já não tenho um botão aqui. Mas já está... E essas são, para mim, as insubstituíveis. A rede social insubstituível é o convívio humano. Não estou noutra, mas está lá. Não tenho nada contra isso. Sei que tem vantagens, sei que tem coisas, sei que quebra isolamentos, quebra solidões, facilita muitos contactos entre pessoas e, portanto, com certeza que tem coisas muito boas. Desde que não seja a superação total do convívio direto com outras pessoas. Desde que uma pessoa não fique diante do computador permanentemente e não compreenda que ainda melhor é esta também com outras pessoas. Até o som se me foi. Até te fugiu a voz. Pronto, queria dizer, só dizer, se tiverem algumas perguntas ainda, vamos fechar agora as perguntas. Se alguém ainda tiver que chama aqui os funcionários da fábrica. Eu estava a falar desse humor popular que surge quando há uma tragédia, por exemplo. É engraçado que todos nós já temos essa experiência, mesmo quando são coisas muito... Eu lembro-me do 11 de setembro, lembro-me da ponte de entre os rios, que no dia seguinte estavam a circular anedotas, não é, que utilizavam, e que às vezes até é engraçado que são as mesmas. Se calhar as mesmas... Pois, já vem de outra Há tragédia. uma espécie de transmissão das anedotas que depois se vão adequando ao tema, mas que permite pôr em perspectiva estas tragédias de quem ninguém sabe falar. Não é? Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, esta relação entre humor e morte e os grandes temas que nós muitas vezes não entendemos. Sim. Então, estava a pensar que há sempre o elemento de transgressão
Mas é super importante, porque se nós não tivermos isso, não conseguimos ir pensar mais além. Mas uma das coisas que faz o riso, eu já era a quarta teoria que me esqueci, que é a teoria que observa o riso como uma espécie de... é uma brincadeira, não é? Em que eu obrigo o assunto ao outro a mudar de perspectiva. Vou contar uma história do Matias, eu estou sempre a contar histórias do Matias. Então ele agora está naquela fase que uma pessoa diz uma coisa e ele, não é assim, não sei o quê, outra coisa, não é assim. Sério, não há qualquer preparação pedagógica que alguém possa ter para sobreviver à adolescência, pronto, isto é o que tenho a dizer. E então, estávamos no carro e eu disse, Matias, quando nós temos um problema, a cada coisa que eu digo não podes dizer não. Não podes estar sempre a negar aquilo que eu digo, só não conseguimos comunicar. Estás a ver, estás a observar como estás sempre a dizer que não estás a fazer aquilo que eu estou a dizer? Pausa. Não estou a nada. E depois rimos-nos. Porque foi uma transgressão, não é? De ele fazer. E depois eu ri-me e disse, obrigada, Matias, por estares a transformar este momento. Foi uma transformação, aquele momento, não é? E ele depois disse-me, eu hesitei. E eu respondi-lhe, a pausa foi super importante. Se não tivesses dado pausa, eu não me tinha rido. Há uma coisa que é engraçada, é que o humor é das poucas áreas onde a contradição e o paradoxo não só podem existir, como são essenciais. Ou seja, na matemática, a contradição tem que ser resolvida. Nós não podemos manter uma contradição, ou na ciência, uma contradição é um problema, é algo que nós temos que eliminar se queremos avançar. E o humor não só aceita, como se alimenta muitas vezes da contradição e do paradoxo, que é insolúvel. Sim, pois, desde que deve haver um passo qualquer de resolução interior, mesmo que seja só dado pelo riso, mas sim. Mário, eu vou-te fazer uma última pergunta, antes depois temos aqui algumas perguntas do público. Tu sempre trabalhaste muito com jornalismo desportivo. Alguns anos. Muitos. E há uma relação difícil do humor com o futebol, não é? Não, o futebol é de fartar de rir. É de fartar de rir, mas há quem se ofenda muito quando se brinca com o futebol. Há quem se ofenda muito quando se brinca com o clube dele. Brincadeira. Porque o futebol, o futebol é uma paixão. Mas depois há as paixões paralelas, que são os diversos clubes que fazem o futebol. E essa paixão pelo clube é maior até muitas vezes que a paixão pelo futebol. E às vezes as pessoas zangam-se estando de mau humor, ou estando de bom humor, ou picam, ou dizem graças acerca do clube do outro, ou não sei o quê, e gera-se um clima, não de humor, mas de mau humor. Já tiveste problemas com isso, de brincar? Não, pá, não, problemas no sentido de... Nunca. De alguém te ameaçar? Eu tive algumas situações cómicas. Eu vou contar. Eu, como digno filho do meu pai, sou benfiquista. O meu pai já tinha vindo cá abaixo se eu não fosse benfiquista. Já tinha vindo dizer não, o benfiquista. E um dia, o Sporting teve um presidente que era aquele senhor dos bigodes, que era Gonçalves. E o Jorge Gonçalves, acho que os pais dele viviam perto de Chaves, ou não sei o quê, e gostavam muito de mim. E o Jorge Gonçalves tem que ir, disse-me, você tem que ir lá comigo, vão lá as coisas, hoje aos meus pais, eu queria lhe dar esta alegria. Eu digo, fraca alegria será você leva-lhe um presente, não me leva a mim, pá. Digo, então, mas está bem. Bom, mas eu também depois não tenho grande capacidade de resistência a uma coisa que é feita por dois senhores, um homem e uma mulher, já com certeza de certa idade, que gostavam de me conhecer. E então um dia vou uma equipa do Sporting a caminho de Chaves, de Lisboa a caminho de Chaves. E o autocarro ia parando em todas as terras, os dos núcleos sportinguistas e o cara. Bom, e então as pessoas vinham no centro de entusiasmo clubista e diziam para mim,
pá, ainda bem que você também é dos nossos, pá, de nada. E eu, cheio de cascões do Sporting e tal. E assim, epá, eu estou a ser desonesto no dizer-lhe que eu sou do mesmo, mas agora vou estragar a alegria e o bom humor desta gente. De maneira que fui até as chaves carregado de cascões do Sporting. Viva o Sporting, e agora! E, portanto, foi esse senhor Gonçalves, que eu tinha conhecido no elevador do Hotel Roosevelt, em Nova Iorque. E eu conheci porque ele já tinha aparecido na televisão e pronto. E ele ia adquirir jogadores de futebol, ia fazer com os empresários, ia lá negociar com os empresários de futebol para adquirir grandes vedetas para o Sporting e tal. E ele é famoso que se criou uma expectativa que ele trazia, trouxe ainda um ou dois, mas trazia uma coisa de vedetas fantásticas para o Sporting. Quando ele voltou, o aeroporto de Lisboa estava cheio. Agora também, né, as pessoas ligam mais a isso, da novidade do futebol do que a outras coisas. E então eram televisões, era tudo, à espera do Sr. Jorge Gonçalves, para ele dizer, epá, quantos vêm, quantos fenómenos vêm. E o Gonçalves chegou e ele diz, então, quem é quem? E ele diz, está tudo tratado, só falta o dinheiro. Ora, essa frase ficou como uma história que se liga a muitas outras coisas da vida portuguesa. Está tudo tratado, só falta o dinheiro. E, portanto, é por isso que nós, muitas vezes, nas conversas sobre isto, epá, está tudo tratado, só falta o dinheiro. E dizemos isso já como uma piada, mas vem desse encontro do aeroporto. Muito bem. Temos aqui perguntas do público. Não temos muito tempo, mas ainda vamos poder fazer algumas. E a primeira é, tenho muito riso, será que tenho pouco siso? Do provérbio popular. Qual é a relação do riso com o siso? Dina. Não é fácil de responder, eu sei, mas... Não foi... Ok. Então, o riso aparece muito ligado à palermice, à falta de inteligência. E a teoria da superioridade, aliás, está aliada a essa concepção. A primeira coisa que me ocorre dizer sobre isso é que há uma espécie de... Estou a ter um daqueles momentos que era o que eu estava com medo que me acontecesse. Opa! Então, é que o riso, como é que dizer, quando o riso do outro não se percebe, nós pensamos que ele é palermo ou que é doido. E isso exclui o outro, é uma forma de excluir. Por isso é que é muito importante rir com os outros. Uma das coisas que é problemática é saber, como é que dizer, qual é o limite da sanidade. Se rirmos com os outros, podemos estar descansados. Mesmo que sejamos doidos, os outros também são connosco. E por isso a relação do riso com o siso tem a ver com isso. Se eu me rir pouco, sou sério, estou à vontade. Se me rir muito, posso correr o risco de ser catalogado ou olhado como tonto. Doido, como tonto e como em princípio não desejamos isso, não é? Uma das contradições dessa avaliação é que, de facto, a capacidade de rir está aliada ao conseguir pensar com os outros. E, por isso, até podemos dizer que, ao educar para o riso, estamos a educar para a inteligência. Ou seja, vou tentar fazer uma coisa mais curta. Isso quer dizer que a concepção de que nós temos de que rir está aliado à falta de seriedade e à falta de siso, de facto é uma leitura incompleta do papel do riso. É a leitura que coloca o riso do lado do que é irracional, não é? Que, aliás, está aliada a esta leitura da irracionalidade das emoções, que felizmente está a ser transformada. Quando percebemos que, aliada às emoções, está aliada a uma outra dimensão da racionalidade, percebemos que a educação para o riso é fundamental para a educação para a racionalidade, não é? Para pensarmos em conjunto. Está bem.
Acho que não sei se foi. Mário. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O riso não quer dizer que a pessoa não tenha siso e o siso não quer dizer que a pessoa não se ria. Não é absoluto. E há bocadinho falei no Onésimo de Almeida, que é um professor universitário, um homem sábio, um grande cronista, colecionador de uma grande histórias cronista divertidas. e leva a vida a rir e a fazer rir os outros. Agora, parece que está convencionado que uma coisa exclui a outra. Porque se diz de uma pessoa que não ri que é sisudo. Sim. É sisudo, quer dizer, tem siso. Ele tem siso. A mais, não se calhar. ri. É sisudo. Bom, então, eu não vejo que tenha que haver uma oposição, uma relação de exclusão ou do siso ou do riso na mesma pessoa. Não tem que haver uma exclusão. Pode ser uma pessoa perfeitamente acisada e ter o riso à flor dos olhos e à flor da face, não é? Há pessoas que riem com muita facilidade, com muito gosto, constantemente, por coisas aparentemente insignificantes e a quem salta o riso, às vezes a gargalhada, e que não são necessariamente tontas, que são pessoas que têm a sua... Muito bem. Ora, rir perante as desgraças dos outros. O homem é o único que o faz. Aqui é para dar uma questão, não chegamos a falar se somos a única espécie que ri ou não. Mas depois diz, rir de alguém que caiu num buraco. Porquê é que o fazemos? Dina, não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto. Somos os únicos a rir? Parece que não, mas também está fora da minha área de... Então, este psicólogo Pamsek, eu não sei de onde é que ele é do norte da Europa, e então ele descobriu que os ratos têm cócegas. É lindo. É uma coisa mesmo... Descobrir que os ratos têm cócegas é o que eu chamaria um trabalho meticuloso. Exato. Agora, ele até dá para ver a maneira como ele descobriu, porque ele tem até uma pequena conta a história de como é que ele descobriu aquilo. Mas uma das razões porque é linda é porque nós temos, ou pelo menos eu cresci com esta coisa de que o riso separava os homens, ai que horror, nem acredito que disse isto, os seres humanos do resto dos animais. E parece que não. Pelo menos não nos separa dos ratos. Eles têm cócegas também. Portanto, essa é a primeira coisa. Quanto ao rir da desgraça... Há pouco falaste da teoria da superioridade. Pois, não é? essa é a razão porque existe essa teoria da superioridade. Só que, se calhar, uma das explicações para isso é que nós, como é que eu dizer, nós não existimos isolados. Os outros, de alguma forma, fazem parte de nós. E por isso, aquilo que lhes acontece a eles pode nos acontecer também a nós. E nós temos processos empáticos altamente complexos de sofrer com os outros, quando eles estão a viver coisas que nós não estamos a viver, mas sofremos com eles. Mas se não tivermos elementos de, como é que dizer, proteções para este sentir com os outros, imaginem, o mundo está de uma maneira, não nos aguentávamos. Sofreríamos mais, não é? Exato, era horrível. E então, é como se o riso também fosse... Portanto, de facto, não estamos a rir da desgraça dos outros, vou dar aqui uma interpretação altamente rebuscada. Estamos a proteger-nos, estamos com eles, mas estamos a proteger-nos daquele sentimento de empatia de sofrermos com o outro. E até pode ser que esse riso, depois depende das ocasiões, seja uma forma de podermos ajudar os outros. Não sei, isto é uma leitura altamente generosa. Acho que é uma ótima leitura. Mário, agora para terminarmos... A pergunta era... desculpa, essa do sim, buraco, não é? A pessoa cair no buraco despertou o riso. Eu acho que depende do buraco. e depende do buraco... Porque se é um pequeno buraco, em que a pessoa apenas faz tem um precalço e caiu num buraco. Mas não se magoou, não há sangue, não há coisa, desperta a vontade de rir. Sim. Se a pessoa caiu num grande buraco, há muitos em Portugal, mas se caiu num grande buraco, aí já se pode entrar na tragédia. E a tragédia já não leva o riso, leva aquilo, em princípio não leva o riso, não é? E, portanto, oxalá que não houvesse tanto grande buraco e houvesse só pequenos buracos.
Diz, filho. Eu acho que é uma boa frase para terminar uma conversa sobre o riso. Eu pedi uma grande salva de palmas para os nossos convidados. Lá fora estão os livros dos três. Se alguém quiser uma dedicatória, nós vamos lá ter convosco. Muito obrigado então e até à próxima. Obrigado, Mário. Obrigado, Zino. Obrigado.